Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Pois é, segunda-feira, dia 12 de fevereiro, para muitas pessoas, segunda-feira de carnaval, para outras pessoas, simplesmente mais uma segunda-feira. Mais um dia para ser feliz, mais um dia para se conectar, né, com a presença divina nas nossas vidas, mais um dia para a gente aprender a amar um pouco mais, despertando espiritualmente. Meus amigos, uma pergunta com todo carinho, né, como sempre, para vocês. Qual é, na sua opinião, o maior dever que qualquer pessoa tem na sua existência? Qual é, na sua opinião, o maior dever que qualquer um de nós tem quando nós estamos aqui na Terra? Será que é fazer nossa família feliz? Será que é transformar o mundo num lugar melhor? Será que o seu maior dever é ser uma pessoa rica? Será que o seu maior dever é estudar muito, ganhar muitos títulos? Será que o seu maior dever é fazer uma comida gostosa? Será que o seu maior dever é perdoar? Será que o seu maior dever, inclusive, é servir? Qual é a maior obrigação, o maior dever que qualquer um de nós tem quando nós estamos passando aqui nessa existência? O que Jesus nos ensina a esse respeito? O que o Evangelho nos ensina a esse respeito? Gente, a resposta é simples, o que não quer dizer que é fácil de ser seguida. O maior dever, prestemos muito bem atenção nisso, meus amigos, que todos nós temos na nossa experiência física e mesmo depois dela, o primeiro de todos é nos iluminar, é despertar o nosso eu sagrado, é você permitir que o amor divino que há em você, na sua mais profunda perfeição, venha à tona. Porque todas as outras virtudes que a gente vai cultivando, servir, ser uma pessoa generosa, bondosa, né? Ser uma pessoa capaz de mudar a vida da nossa família, de poder mudar o local onde nós nos encontramos, ser alguém capaz de fazer a diferença onde quer que seja, tudo isso só é possível se nós nos iluminarmos. Ninguém, absolutamente ninguém, passa pela vida transformando o seu caminho, o caminho por onde passa, se não estiver espalhando luz ao seu redor. Gente, essa é uma colocação muito profunda e séria quando Jesus fala que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo, a própria alma, porque às vezes a gente corre o risco de se esquecer dessa importante lição. Não em demérito, claro, de grandes esforços que todos nós, né, temos muitas vezes colocado no nosso dia a dia, cada um na sua maneira, para a gente se melhorar, para poder fazer da vida o lugar mais lindo, mais bonito, mas muitas vezes a gente faz isso pro lado de fora. Não é verdade? Você vê muitas pessoas que se envolvem em grupos e projetos sociais belíssimos para criar instituições enormes que possam fazer uma diferença para muita gente, o que é extremamente louvável. Mas muitas vezes essas pessoas, na hora que vão dormir, elas estão com o coração pequenininho, entristecidas por causa das críticas que recebem, ou por causa da solidão que experimenta porque a família ficou distante, ou por causa da própria pessoa ter conflitos íntimos que não conseguiu resolver. Então, quando nós não nos iluminamos, sempre vai ficar faltando alguma coisa, entende? E não tem jeito. Um amigo espiritual muito amado e querido sempre me disse, eu sempre gosto de compartilhar. Caixa d'água vazia não abastece torneira de ninguém. Mas uma caixa d'água cheia, todo mundo que mora na mesma casa, né? Quando abrir a torneira, vai ter o que sair. Então é isso. Nesse período de carnaval, utilize esse espaço de tempo para você mergulhar uma vez mais, de uma maneira mais profunda no seu ser. Se pergunte com honestidade: onde é que eu posso trabalhar em mim para que eu possa me iluminar um pouco mais? Será que eu preciso fazer mais silêncio? Às vezes nós somos muito barulhentos, não é verdade? Às vezes a gente fala muito, às vezes a gente fala alto demais. Às vezes o barulho que a gente faz é com o nosso pensamento. Divaldo conta uma história de um amigo querido dele que desencarnou lá em Salvador e que
ao buscar saber notícias dele junto a Joana de Ângeles, né? Ela fala: meu filho, essa noite eu vou lhe levar, né? Aqui é nosso plano, aonde o nosso irmão está. E Joana vai, né? Retira-o do corpo. E antes de irem até o hospital espiritual, ela fala: por favor, faça silêncio. Aí o Divaldo fala que fica chateado, assim, poxa, né? Como se eu não soubesse que tivesse que fazer silêncio. Aí ele chega no ambiente espiritual no qual o amigo se encontrava se recuperando. Olha que história interessante. E na hora que chega lá, Divaldo fica calado, não fala nada, fica emocionado, vê o amigo. E de repente Joana de Ângeles olha para ele e fala: eu não pedi para você fazer silêncio? E aí ele: mas eu estou em silêncio. Divaldo, seus pensamentos. Olha que barulho que você está fazendo. E aí ele cai em si, que ela se referia ao silêncio interior. Porque, por incrível que pareça, o barulho mental gera vibração, gera uma energia perturbada. Então, às vezes, o silêncio que vai fazer a diferença na nossa vida para a gente se iluminar é a mente serena e tranquila, sem tanto julgamento, não é verdade? Sem tanto medo, sem tanto receio. Silêncio. Às vezes, para a gente se iluminar, meus amigos, nós precisamos trabalhar um pouco mais o afeto, a prática do afeto. Afeto mesmo. Tocar, abraçar, ter um olhar carinhoso, caridoso. Afeto de ter cuidado com as pessoas ao nosso redor, cuidado com os animais ao nosso redor, cuidado com as plantinhas. Quem conviveu com Francisco de Assis relatava o nível amplo de afeto, de amorosidade desse espírito gigantesco reencarnado aqui na Terra, de tal forma que os animais ficavam pertinho dele. Agora, voltando dessa viagem a Uberaba, não tem como, né? Não se recordar do amor que as pessoas desenvolveram ao ser humano Chico Xavier. O médium Chico é extraordinário, reconhecido no mundo todo, indiscutivelmente. Mas o homem Chico Xavier, que vivia numa casinha simples, meus amigos, num quartinho pequeno, que não gozou de nenhum tipo de grande estrutura física na Terra, que não teve títulos materiais, que não enriqueceu materialmente, se tornou um gigante da alma, numa verdadeira potencialidade divina, porque além de inúmeras virtudes que possuía, era uma pessoa carinhosa. Dava atenção a todos que o procuravam com uma paciência enorme. E às vezes a gente fica impaciente com qualquer coisa, não é verdade? Era alguém que respeitava as diferenças, não se impunha, não impunha a sua própria religião, pelo contrário, né? A gente vê quantas pessoas que iam procurar o Chico que não eram espíritas, católicas, evangélicas, pessoas de inúmeras religiões, cientistas inclusive, e ficavam impressionados com o magnetismo de amor que Chico emanava na sua voz, no seu olhar carinhoso, na sua forma de ser. Enfim, a lista pode ser enorme, né? Só a vida pode lhe inspirar e lhe mostrar onde você pode trabalhar em si para se iluminar mais. Mas não deixe de trabalhar a sua iluminação interior. Não perca a oportunidade de ser uma pessoa melhor e mais feliz. Porque lembre-se, meus amigos, quando você se ilumina, quando você se cura de tudo aquilo que lhe impedia de ser a potencialidade divina que você pode ser, essa sua luz vai beneficiar quem te rodeia. A vida fica um lugar muito melhor para se viver e, consequentemente, você ajuda a humanidade a ser muito mais feliz. Então, que Deus te abençoe muito nesse dia e que você se torne uma pessoa cada vez mais e mais iluminada, literalmente falando, de dentro para fora, tá bom? Que Jesus te abençoe, te inspire. Você tem uma segunda-feira maravilhosa, né? Que cada vez mais a sua luz possa brilhar. E você já sabe, né? Muito obrigado por compartilhar as pílulas no nosso amado Evangelho. Estou esperando você que ainda não nos visitou lá no Instagram. Tantos vídeos da nossa visita ao Uberaba, vale a pena entrar lá. Vou ficar te aguardando. Você que não segue ainda o Instagram, siga, porque tem muitas transmissões online que a gente começou a fazer agora, compartilhando experiências muito preciosas. Acredito que você vai gostar bastante, tá bem? Então fiquem com Deus, obrigado por tudo e você já sabe, até breve, até muito, muito breve. E lembre-se, ilumine-se, a humanidade vai agradecer.